Olá, sejam muito bem-vindos a mais um TriCast. Hoje, numa noite super especial, dia 25 de março, estamos aqui com convidados ilustres. Mas antes de mais nada, boa noite, Lud. Boa noite, André. Boa noite a você que está aqui com a gente a mais um episódio do TriCast. Lud, qual que é o início de TriCast? O que as pessoas devem fazer para que esse episódio possa ir mais longe? Bom, gente, não se esqueça de já deixar o seu like aí no nosso videozinho do YouTube. Tem um joinha pra cima, aperta nele. Já compartilha com seus amigos, empresários, não empresários. E hoje a gente vai falar de um assunto muito legal, que a gente vai trazer um pouquinho, né? Algumas lições que a gente pode trazer para o mundo empresarial, mas tem a ver com esporte, tem a ver com saúde e é muito interessante. Lud, essa mesa aqui tá muito vazia, ó, papel e tal. Ó, podia estar um tablet aqui, podia ter alguns patrocínios aqui. Então, se você tá assistindo o TriCast e quisesse patrocinar a gente, ó, tô querendo ter um tablet aqui pra gente ver as pautas e ter alguns patrocínios aqui, arrecadar. Então fica à vontade se você quiser patrocinar, porque hoje, minha gente, tem tudo a ver com empreendedorismo, tem a ver com coisas que a gente precisa ter na nossa mente pra gente empreender melhor. Então, vamos apresentar o nosso tema de hoje, que é de ultracampeões. Se você quer vencer, você quer prosperar com a sua empresa, você precisa assistir esse episódio, né, Luiz? Exatamente. Vai sair muitas lições de um assunto aí que talvez você não conheça tanto, mas tá incrível. Só isso que eu posso já adiantar. Está incrível, acompanhe aqui. É isso aí. Então, quero apresentar para vocês nossos convidados de hoje, ultracampeões e ultramaratonistas. Boa noite, Osíris. Boa noite, Darli. Tudo bem com vocês? Boa noite, André. Boa noite, Lu. Tudo bem. É um prazer estar com vocês aqui. Legal. Boa noite, André. Boa noite, Lu. Prazer imenso pelo convite, né? E vamos falar sobre esporte e aliado com empreendedorismo, né? Sim. Faz tudo a corrida da vida, né? Exatamente. E o prazer é nosso, né? De estar aqui frente a frente com campeões, com inspirações pra gente. Eu sou fã, né? Eu sou meio suspeito para falar de um pouco de vocês, que eu sou extremamente fã da trajetória, de acompanhar o trabalho de vocês, porque é um trabalho, né? O investimento que vocês fazem na ultramaratona acaba sendo uma segunda profissão, na verdade? Requer muito tempo, né? Muita dedicação. Abdicação. Sim. Exatamente. Precisa de muito sacrifício para hoje percorrer quilômetros e quilômetros, que é o que vocês se dispõem em cada corrida, né? Vocês têm que sacrificar um pouco, às vezes, do lazer para performar bem nas provas, né? Os quilômetros que você percorre na prova é uma porcentagem muito pequena dos quilômetros que você tem que percorrer em treinos, né? Administrar a vida particular, família, emprego, tudo, porque somos atletas, né? Mas atletas amadores. Sim. E tem vários desafios. Na verdade, a prova em si é o menor dos desafios que a gente enfrenta no dia a dia. Sim. Ó, tô escutando aqui no retorno do meu editor aqui, ele tá falando só pra dar uma ajeitadinha, dá licença, gente, vou dar uma ajeitadinha aqui. No microfone. Pronto, editor. Resolvido. Tá resolvido. É que eu tenho um ponto aqui. Coisa chique, né? Não tem o tablet, mas o ponto tá em dia. Brincadeira, gente. Ajeitando aqui o microfone pra gente ter uma boa qualidade pra o episódio de vocês. Então, Darli, conta aí sua profissão, quantos anos você tem. Quem é você? Pro pessoal de casa te conhecer. Meu nome é Darli Mariano. Sou terceiro sargento da Polícia Militar. Tenho 2 filhos, né? Mãe do Guto e da Malu. E sou ultramaratonista desde 2021. Comecei na corrida em 2015. Uma mera curiosidade. O pessoal foi e fui com todo mundo. Uhum. Me apaixonei pelo clima da corrida, né? Pelo ambiente, pela questão de superação. Desde o primeiro momento eu vi pessoas idosas fazendo o que eu tinha muita dificuldade de fazer, né? E daí você se inspira e se sente capaz. Sim. A partir disso, na pandemia, como não tinha academia, não tinha nada, né? Pra você poder praticar. Tudo fechado. Eu e um grupo de amigos começamos a aumentar as distâncias. No meu aniversário eu fiz 33 anos, 33 km. E foi a primeira distância longa que você tinha feito? O primeiro longão que a gente fez. Fizemos no off, eu e um amigo meu, fizemos no off pra
Porque se não conseguisse, não tinha publicidade. Não né? ia ter ali, né? Isso, e daí inspirou as outras pessoas e depois fizemos 42 quilômetros. Em 15 dias depois fizemos e aí foi aumentando a distância. Até que no ano 2021 tivemos um convite e fomos participar da primeira ultramaratona. Essa é a minha história, né, com a corrida. Legal. E você, Osiris? Isso. Para mim não é muito diferente, né, da Darli. Bom, vamos lá. Eu me chamo Osiris, tenho 48 anos, também sou policial militar, sou subtenente da Polícia Militar do Estado de São Paulo. Descobri a corrida em 2018, comecei a praticar pequenas caminhadas e pequenas corridas, né? Mas nada assim que tava com aquela motivação 100%. Aí a paixão nasceu em 2018, quando eu participei de uma corrida de rua, 5 quilômetros. Ali eu tive um prazer muito grande em participar dessa corrida e sair dali com foco e com outros objetivos, né? Sim. De permanecer treinando, né? Meu objetivo era fazer 10 quilômetros. Então eu saí da primeira corrida ali de 5 km, não conseguia correr os 5 km, e dali, como eu gostei do clima em si, né? Daquela vibe, eu corri os 5 km, que até então eu corria 3 km. Uau, isso E dali menos de 10 anos. Isso. É bem menos. E dali foi uma paixão, assim, né? Gostei, falei, eu quero participar de novo. E ali foi aumentando aquela paixão, aumentando a paixão, e 2021, aí pelo um convite que nós recebemos, a gente foi participar da primeira ultramaratona, né? Na época nós fizemos 100 quilômetros, uma coisa até então surreal. Surreal, né? E Pra gente continua sendo. Exatamente. aí foi outra... E concluíram, né? Sim, Essa primeira sim. ultra, você já teve... Não teve uma antes que vocês, tipo, desistiram, não conseguiram terminar? Não. Na primeira, foi a vocês primeira. concluíram. E ali foi aquela imensa paixão mesmo, né? Pelo estilo de prova. Até então, que eu nem legal. sabia que existia ultramaratona. E vocês Exatamente. pularam, então, todas as etapas de um treino, né? De uma corrida de 5 ou 10 km. Vocês já foram pra uma ultra. Não passou, tipo, por meia, maratona e depois só ultra. Isso em treinos, né? Sim. Treinando com os amigos de Acabava de grupos de rodando a corrida. quilometragem. Mas essa quilometragem, assim, preparar fazendo ela em provas, não. A maratona em si, desculpa, Darli, conta pra gente, já aproveitar, vou fazer pergunta pra você. Quando vocês fizeram assim, eu sei que vocês fizeram essa ultra, mas quando foi a primeira maratona, foi num treino? Foi num treino. Eu fiz os 33 anos e fiz 33 quilômetros. Aí divulgamos no grupo, né? Conseguimos, tal. Aí um amigo nosso falou, daqui 2 semanas vou fazer 39 anos. Será que a gente consegue correr? Aí todo mundo, de certa forma, se inspirou. Vamos. Fomos em 10. 10 pessoas fomos fazer os 39. E os outros que nunca tinham feito meia, foram fazer 21, né? Foi um desafio do grupo grande, eu acho que umas 25 pessoas. Só que daí todo mundo ficou com aquilo. Era pandemia, né? Não tinha provas, nada. No mundo, quem corre 39, corre 42. Então, na verdade, os 10, nós fomos e fizemos 42 quilômetros, né? Foi a nossa legal. estreia na maratona. E, então, a partir disso, fizemos... Uma outra amiga nossa fez 42 anos, vamos? Fomos de novo. Virou uma tradição. Foi. Em julho, isso foi em março, né? A primeira. Em julho, o Osiris fez 45 anos. Vamos fazer 45? Aí fizemos 45 dele. E aí já seria uma ultramaratona, né? Em um treino. E então, aí recebemos esse convite. Vamos fazer uma ultramaratona em novembro? Imagina, nós não conseguimos. A definição foi, nós não conseguimos, né? Sim. E... mas vocês conseguem, tá? Beleza, vamos. Quanto que é? 100 quilômetros. 100 quilômetros, né? Poderíamos ter começado com outra distância. Mas o nosso desafio foi 100 quilômetros. Aí, sim, nós nos preparamos. Havia treinos de 50 quilômetros, mas foi o máximo que nós rodamos. 50 quilômetros no final de semana. Ouvindo muito na experiência dos outros. E chegamos na prova em novembro. Aí o Osiris foi o segundo colocado, geral, né? Um masculino. E eu fui a terceira feminina. Que legal. Qual que é o nome da prova?
Ultramaratona dos Anjos Internacional. É a que UAI. legal. A UAI. 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 Que é uma parte muito importante da nossa história, né? Essa prova. E então, parece que a gente encontrou o nosso lugar no esporte. Porque eu já corria há 6 anos, mais ou menos, né? Mas era sempre mediana, né? Parecia que o meu muito era pouco perante os outros. Sim. Mas na ultramaratona parece que é o ideal, sabe? Aham. Me encontrei no esporte. Por conta, assim, da resistência. Da resistência. Você se considera, assim, uma pessoa muito resistente? Muito resistente. Sim. Sim. Mas eu acredito que essa resistência apenas foi descoberta por mim. Eu julgo que todo mundo tem, Sim. sabe? Mas o que Uhum. falta é a percepção. Aquela frase que eu falei, eu não consigo, né? Não consigo. Porque era o limite que eu enxergava, né? Uhum. Tanto que antes da... Olha como é muito mental isso. Antes de fazer os 100 quilômetros, a gente foi fazer uma maratona. Nos inscrevemos na maratona e participamos. Eu chorei na largada. Porque era uma prova que tinha bastante subida e eu falei, eu não consigo. Eu não vou Uhum. conseguir e todo mundo vai saber que eu não consigo correr 42 quilômetros. Eu já tinha feito isso outras vezes, Sim. entendeu? Mas a minha mente ainda não tinha aceitado aquilo. Associado, né? É. A capacidade. E quando eu fiz os 100 quilômetros, eu até tenho a tatuagem, né? Dessa outra maratona. Algumas pessoas falam, mas você não vai fazer as outras? Eu falo, não, é nessa que eu descobri que eu sou capaz. Sim. Entendeu? Então, sempre ela vai ser a ultra mais importante, porque foi ela que me provou Impulsionou, né? assim que eu sou capaz. Muito bom. Hoje vocês podem falar que a Ultra, o que também une esse casal, que muita gente se inspira. Vocês se tornaram inspiração no Sim. esporte de ultramaratona. A gente vê a energia do pessoal que às vezes nem te conhece, ouviu falar, ai, você que é o Osiris, você que é a Darli, e eles, você sente essa energia, essa vibração por vocês. E na vida pessoal, vocês encontram nesse esporte algo que também une vocês? Sim. Você vai programar umas férias. Entendeu? Você programa férias. Às vezes a gente abdica de uma viagem por uma Aham. prova, né? Sim. Existem final de semana, tudo a gente abdica junto, Uhum. entendeu? Então, vamos fazer tal coisa? É sempre combinado, sabe? Tudo. Alimentação, um cobra o outro, sempre um cobrando o outro em relação a tudo. E É uma isso. parceria, né? E uma curiosidade que eu tenho certeza que todo mundo ficou. Em quanto tempo vocês fizeram esse primeiro 100 quilômetros? Olha, eu não sei agora de cabeça, mas eu creio que eu finalizei os 100 quilômetros em 11 horas. 11 horas e 19 minutos. 19 minutos. Exatamente. Foi assim, sabe? Foi uma... Eu falo assim, despertou, tanto em mim como na Darli, Aham. algo assim, ó, eu começo a arrepiar, algo surreal. Porque, assim, você fala, em treinos, né, entre amigos, o máximo que a gente tinha corrido foi 45 quilômetros, foi comemorando o meu aniversário. Sim. Aí, de repente, até então, você vai participar de uma coisa para tentar fazer um feito que você acha que você não está preparado ainda, que é 100 quilômetros. Número alto, Mais 50%, né, Uhum. que faltava ainda para a gente concluir isso, né? E aconteceu, foi tudo acontecendo, foi encaixando dentro da prova, esse medo foi passando, né? Coisa que eu nunca estava esperando em fazer esse feito, ser vice-campeão Sim. numa Sim. estreia, numa Uhum. ultramaratona, né? Mas foi acontecendo. E assim que eu finalizei, meu tempo foi 19 horas e 19 minutos. Né? Então ficou 19 e 19. Eu falei, sabe assim, a 11 coisa... 11, né? Ele terminou às 19h19. 19 e 19. Terminou a noite. À noite, Isso. E aí você fala assim, pô, um presente de Deus, assim, né? Aham. Fui abençoado de ter terminado essa prova bem, Sim. muito além do que eu imaginava. A intenção e o objetivo era o quê? Concluir esses 100 quilômetros, independente da colocação. Aham. É você concluir esse desafio. E além de eu concluir esse desafio, que até então era quase que Inalcançável, imaginável. né? eu saí de lá me consagrado como vice-campeão da prova, né? Então os números foi algo assim que também me despertou a bênção de Deus, né? Eu acho que eu descobri
minha vibe, o meu lugarzinho Seu no mundo dom, da corrida, né? Porque é um Eu dom. acho que é esse lado de persistência e resistência. E aí nasceu a paixão mesmo, praticamente depois dessa prova, a gente começou a focar mais no lado de ultramaratona, a gente participava ainda de provas de pequenas distâncias, mas já não era mais o objetivo nosso, né? Sim. O mundo nosso que a gente encontrou, né? Que encaixou foi a ultra. as ultras maratonas. E aí, ó, você que tá em casa, você empreendedor, empreendedora, se liga nessa frase. Empreender é como correr uma ultramaratona. Exatamente. A resistência importa mais do que a velocidade. Porque às vezes você tá abrindo sua empresa, tá começando do absoluto zero, ou tá querendo acelerar, pular etapas. E às vezes até chegou nesse podcast hoje pensando em desistir, né, Lud? Exato, não sou capaz, eu não consigo. Esse desafio é muito grande pra mim, né? E, na verdade, a gente descobre que o fato da gente dar o primeiro passo, a gente descobre que a gente consegue aquilo que a gente nem imaginava. Aquilo que era 50% a mais daquilo que a gente já tinha feito. Exatamente. E aí eu queria perguntar pra Darli. Qual que foi a prova mais difícil? Pegando esse gancho de resistência, a gente que Sim. tá lidando com empresário o tempo todo, a prova que você às vezes quis desistir, mas a resistência, a mentalidade teve que superar isso. Eu nunca quis desistir de uma prova. Eu sempre tenho medo de desistir, né? Eu tenho Sim. medo. Isso que é a dificuldade pra mim, né? Às vezes o corpo começa a dar sinais ali e daí eu começo a ter medo de desistir. Eu nunca quis desistir de uma prova. No entanto, a prova mais intensa, eu nem digo a mais difícil. A fisioterapeuta que atendeu a gente algumas vezes, ela falou que toda prova eu falo, essa é a prova mais difícil que eu já fiz. Sim. Mas na verdade, a prova mais intensa que eu fiz foi a UAI, né? E quando nós voltamos lá, nós fizemos 100 quilômetros no modelo reverse, que é em novembro é o percurso ao contrário, em julho o percurso original. Em julho de 2022, nós tentamos fazer os 235. Os nossos horizontes havia sido aumentado, né? Fizemos 100, fizemos mais algumas provas e daí nos sentimos capazes de fazer os 235. Mas para tudo tem o seu momento. Na primeira vez que nós tentamos, nós somos DNF, que é o termo que se usa para quando você não consegue completar uma prova. Nós dois tivemos uma lesão e paramos no quilômetro 180. Ela tinha 180. Isso. Então foi o maior momento de aprendizagem pra gente na ultramaratona. E nós aprendemos a respeitar as longas distâncias. Aprendemos muita coisa. Foi a prova que nós mais aprendemos, né? Sim. Mas foi uma prova triste também, né? Nós voltamos para casa sem cruzar a linha de chegada. Um ano depois, nós voltamos à prova, nos 235 quilômetros. E daí, durante todo o percurso, eu lembrava que não estava só nas minhas mãos. Que assim como existem outros atletas desistindo, isso também poderia acontecer comigo. Por coisas alheias à nossa vontade. Tinha o Osiris na frente, né? Que ele corre no ritmo maior que eu. Então, eu tinha preocupação com ele. E todo momento, uma torçãozinha no pé. Foi o momento de maior conexão com Deus. Né, que eu sabia que eu só cruzava a linha de chegada se fosse com a permissão dele. E então, foi a prova... Foram 47 horas e 43 minutos. Então, foi a prova mais longa. Tanto em distância também, que foi a maior distância que eu já percorri. O maior tempo numa prova. E por já ter desistido no ano anterior, não gostaria que isso se repetisse, né? Então, foi uma prova muito intensa. Foi emoção do início ao fim, né? E no final, o Osiris foi vice-campeão masculino. E eu fui a campeã feminina na categoria Survivor. Uau. Então, é a prova que é em dificuldade, emoção, quantidade de horas. Então, ela é a prova mais intensa que eu já vivi até o momento. Então, aproveitando isso, tem uma frase que diz assim, no meio da corrida, a dor é inevitável. O sofrimento é opcional. Eu acredito que sim, né? Você sente a dor, mas eu agradeci a Deus pela prova que eu fui DNF. Talvez se eu tivesse com 7 meses de corrida concluído os 235 quilômetros, teria gerado assim, eu achar que eu que conseguia, sabe? Eu sou super poderosa, é isso. E não tivesse aquela essência de humanidade, né? Porque nós somos super humanos, né? Sim. Nós conhecemos que o nosso limite não é estabelecido pelo outro, é estabelecido por nós. Sim. Né? E não é estabelecido também pelo nosso corpo. Se a nossa mente acreditar, nós vamos conseguir. E isso tudo a gente aprendeu ali nos 235. Com 6, 7 meses de ultramaratona, nós tivemos a maior lição. Que nós, né? Então, eu agradecia pelo aprendizado que foi o ano anterior, mas em momento nenhum ficava pesaroso, sabe?
com os 230. Eu fui DNF. Então foi uma alegria. Eu chorei quando eu cheguei no 135, que foi no momento que eu me machuquei no ano anterior. Mas eu chorei de emoção, de felicidade. Chorei Sim. no 180, porque foi onde eu desisti. Então eu agradeci a Deus. Então não era sofrimento. Eu sentia dor, mas não havia sofrimento. E a hora que eu me vi correndo para cruzar a linha de chegada, nos 235, né? Nossa, a emoção deve ter batido, assim, né? De uma forma incontrolável. Isso, e daí cruzar a linha de chegada e essa questão do casal, né? Eu sempre chego porque eu sei que o Osiris tá me esperando na linha de chegada, né? Eu sempre sei que ele tá me esperando. E todo mundo fala que ele... Às vezes o pessoal, mas sua mulher tá na estrada, porque essas provas é muito solitário, né? Você fica muito tempo sozinho. Sua mulher tá ali, ela vai chegar, sabe? E às vezes ele espera muitas horas. No caso da Uai, quantas horas você esperou? Cheguei lá com 39 horas, né? 8 horas. Então, 8 horas me esperando, mas ele sempre na certeza que eu vou chegar. Então, tipo, é tanta cumplicidade. É um motivando o outro, um esperando pelo outro, né? É isso. Muito bom. E pra você, Osiris, qual foi a prova mais difícil ou que você enfrentou uma maior dificuldade, assim? Eu acho que a minha segunda ultra que nós fizemos, né? Depois dos 100 quilômetros, teve uma certa dificuldade. Foi a nossa estreia na The Arc Brasil, que era 145 quilômetros, né? Então, a gente saiu de 100, a próxima foi 145 quilômetros. Eu me lembro nessa prova que eu cheguei no KM 120, faltava ainda 25 quilômetros para terminar a prova. Ali eu senti que talvez eu não ia concluir ela pelo cansaço, pela staff que eu estava. Então, eu creio que ela foi a primeira dificuldade, né, da Ultra, que eu me lembro que eu concluí ela e fui abençoado também, fui campeão. E eu esperava que a Darli ia chegar com aquela euforia, né? Nossa, que ela também foi campeã na prova. Ela já estava me vendo, né? A hora que ela ia cruzar a linha de chegada, ela ia chegar em mim. Nossa, vamos já ver outra prova. E eu não queria mais aquilo para mim, porque eu passei esses 25 quilômetros finais bem assim, lutando comigo mesmo, né? Sim. Psicologicamente, que era interminável essa prova, né? Eu senti cada metro ali não corria. 25 quilômetros finais. Só que isso eu entendi. Foi aquele momento durante a prova. A hora que finalizou, passou algumas horas, aí o corpo parou de doer. Sim. Aí veio aquela euforia de felicidade, né? De ter concluído um outro desafio. Mas eu entendi que não foi essa prova, né? A maior dificuldade. Naquele momento, sim. E concordo com a Darli que foi os nossos 235 quilômetros. Embora a gente treinou muito para essa prova, em 2022, treinamos demais estávamos preparados, achávamos que estávamos preparados. Ali a gente entendeu que não era para ser aquele momento. Não era o momento ainda. A frustração é demais você não terminar uma prova, né? Que seria o seu objetivo, né? Você alcançar seu objetivo. Só que saímos dali bem mais maduros, bem mais preparados. Tanto é que o ano que vem, no ano seguinte, que foi 2023, voltamos lá. Ela foi consagrada campeã feminina, né? Na prova, e eu saí de lá vice-campeão. E sabe assim, passou um filme, né? Novamente, igual ela falou, da lesão. Eu senti a mesma coisa que ela sentiu a hora que a gente chegou no KM 135. Foi tudo ali que aconteceu. Veio uma lesão que impediu a gente progredir durante a prova. Fomos galgando e assim, a conectividade com Deus nesse mundo de ultra, quem confia em Deus, ali, por você ficar horas e horas e horas, você sozinho. Era isso correndo, que eu ia perguntar. A gente se conecta muito com Deus. A gente conversa o tempo muito todo. Com Deus. Muito com Deus. E é isso que vocês fazem durante a corrida, porque assim, são horas, são dias, né? A maior prova foi 3 dias? Não. Tempo? O Osiris foi 39 horas. 39 horas. E foi a Uai. E o meu foi 47 horas. Certo.
E ali não pode ter fone de ouvido. Vocês conseguem correr com fone? Algumas provas Algumas pode usar. provas podem usar. Nós né? não usamos. Eu já não gosto. Uhum. Não gosto porque eu acho que é momento de você com você, né? Certo. Se você está precisando de algo, você conversa com você mesmo, você canta... O que você quer cantar? Eu gosto de memorizar hinos, né? Uhum. Durante a prova eu me conecto muito com Deus e eu começo a cantar hinos. Que legal. Né? E eu acho que não tem essa falta de interatividade. Uhum. Por Não fique música. entediado. Não. Uhum. Então, mesmo porque os nossos treinos são individuais, né? Uhum. A gente sai para correr junto a quilometragem, só que eu no meu tempo e ela no tempo dela. Então, geralmente não. É 100% a gente corre sozinho Sim. Uhum. nos treinos. Então, na prova, a gente já está acostumado a estar só, né? A gente acha que está só, mas Deus sempre está Sim. nos apoiando, nos conduzindo, né? Muito legal, muito bom. E às vezes é uma curiosidade, né? Tipo, eu vou correr, não consigo correr um quarteirão, vou correr 24 horas sozinho, o que eu vou fazer? Né? Mas então é um momento ali de conexão consigo Sim. mesmo e com o nosso Criador. Eu sempre digo que a ultramaratona pra mim é como se fosse uma oração. Né? Eu me conecto muito com Deus. E nos momentos que sempre que eu fico muito aberta, muito sensível a tudo que Ele quer me dizer. Nesses momentos. Sabe, tem aquele louvor que eu te vejo em tudo? Sim. E na ultramaratona, pra mim, isso é muito real, né? Muito real mesmo. Até nesse ano que eu fui DNF, em uma quilometragem lá, eu encontrei um atleta, a gente encontra, cada um vai no seu ritmo. Encontrei um atleta e ele, do nada, começou a me comentar que no ano anterior ele tinha desistido por causa de sono. E ele contou sobre a frustração dele. E ele relatou tudo. E quando eu fui DNF, eu entendi. Eu entendi muita coisa nessa prova. Eu entendi que não era o meu momento, que Deus permitiu para que eu tivesse humildade, entendeu? Respeito por essa prova. Eu encontrei o Fábio Coelho no caminho, porque naquele ano ele terminou, para eu entender que mesmo DNF nesse ano isso acontecia e que no outro ano eu poderia terminar. Não precisaria desistir de uma vez, né? Não, então não consegui, não era quero o mais. fim, entendeu? Uhum. Então foi muito claro isso para mim. E várias pessoas. No caminho... eu falo assim, Deus sempre coloca anjos no meu caminho, porque todas as pessoas que eu encontro têm alguma lição pra me passar, Uhum. sabe? Uma lição, força, e daí você encontra o limite do seu corpo, teórico, né? Que é o limite do seu corpo, aí você vai só com a mente, né? E você se conecta a Deus, você sabe que tudo é com a permissão dele. Então, isso é meio comum entre os ultramaratonistas. Todo mundo fala que você entra com um problema pra fazer a prova e você sai com ele resolvido. Porque a maior parte dos Sim. problemas é resolvido no mental. Né? E aí, gente, olha que legal isso que a Darly falou, que é o poder do network. A gente sempre fala dessa questão de network, se conectar com pessoas novas, aprender com histórias, e é por isso mesmo que a gente traz convidados aqui no Tricast para você se inspirar em histórias, se inspirar em pessoas que tiveram sucesso, alcançar algum resultado. Porque é isso, você tem que... Aquela frase que todo guru vai te falar, que você é a média das 5 pessoas que você mais convive, é real. Porque você se conecta com a história dela, com o ambiente, e aquilo lá... E por isso que você tem que escolher... dessas pessoas que você mais convive, pessoas que têm resultado, pessoas que te inspiram, que vão te levar pro próximo nível, a não ser que você não é isso que eu busco, tá tudo bem, e se conecta com qualquer pessoa, mas se você quer prosperar, você quer ter uma vida de sucesso, porque se for ver o sucesso não é um sprint. Sucesso é uma maratona, né? Sucesso não é aquela... vou dar corrida, aquele... né? 100 metros rasos. Rasos é na piscina? É piscina, eu acho. 100 metros, não sei o quê. Rápidos ali, né? Num pace de 2. E depois vive o resto da vida desanimado, caminhando, se carregando. Porque se você parar nesses pontos, né? Se a gente parar em pequenos momentos, como os que a gente chama de sprint... por isso que é tão encantador. Eu não conhecia, gente. Graças à minha cunhada, meu concunhado aqui...
eu não conhecia a ultramaratona, não é Sim. divulgado. E aí eu já até ia entrar num assunto como esse. Por que vocês consideram, assim, Osíris, que não há tanta visibilidade pra ultra? Porque realmente a gente não conhecia, a gente sabia que tinha maratona porque passa na Globo lá, São Silvestre. Inclusive, não é maratona, tá? Que você... É São Silvestre é conhecida como maratona, mas eu aprendi que não é uma maratona. Vai vendo, São o gente. quê? São 15 15 quilômetros? 15 É, quilômetros. mas achava- E uma meia maratona é 21, Não, né? isso já ficava assistindo quando eu era criança de Achando cara, que era olha uma lá, baita um maratona, dia eu vou correr isso aí. E não é. Não é. Por que não, sei lá, não tem tanto prestígio, tanta visibilidade? Vocês já tiveram, assim, discussões sobre isso? Então, é um fato curioso, né? É uma modalidade de esporte dentro da Uhum. corrida. Até então, eu também não conhecia. Fui conhecer depois que a paixão perpetuou na minha vida, né? Eu creio que um dos motivos, talvez relevante, dela não ser assim a modalidade, né? Não ser amplamente divulgada, vamos dizer assim, não por divulgação, é pelo próprio estilo de prova, por ela ser muito tempo, né? Existe uma cobertura, são Sim. estradas de terra. Você acha que exigiria uma estrutura muito grande para ter uma visibilidade bacana? E o público para isso também, né? Sim. Quem talvez irá efetivamente querer acompanhar uma etapa de uma ultramaratona, seja ela, vamos colocar a menor distância, 100 quilômetros, é muito tempo você Sim. ficar Na frente de uma tela ou na frente... ou assistindo para ver o campeão chegar. Uhum. Né? Uhum. Então, eu acho que um dos objetivos relevantes para que não tenha tanta divulgação e cobertura nessa modalidade é por conta de horas e horas, né? Tempo. Que seria que está divulgando Sim. a prova, né? Eu acredito que culturalmente também, qual que é o nosso esporte, né? Culturalmente no Brasil. Uhum. É o futebol. Sim. Né? Você fica ali 90 minutos acompanhando, daí tem toda essa questão. Era o automobilismo, né? Uhum. E por ter também requerer muito dedicação e você precisa abrir mão de muita coisa, acaba tendo poucos adeptos. Uhum. Né? Então, uma prova, para você produzir uma prova de ultramaratona e para você produzir uma maratona, você vai ter menos adeptos, você vai menos pessoas se inscrevendo nessa prova. Então, ela vai ficar mais caro, entendeu? Então, Sim. tem várias questões, né? E a questão de divulgação também, tem pouca divulgação. Porque ainda que seja muitas horas para acompanhar, se tivesse maior divulgação, as pessoas achariam interessante. Uhum. Porque, primeira coisa é possível? Quando eu falo da ultramaratona para as pessoas, eu faço ultramaratona. O que é ultramaratona? Eu falo que são provas acima de 42 quilômetros, né? 42 quanto? 50 quilômetros? Quase 50 quilômetros, é um pouco mais. Né? Quando eu falo que já fiz 235, ganho até alguns apelidos, né? O pessoal, Forrest Gump, não, tá mentindo. Aí quando você prova e a pessoa passa a conhecer, as pessoas têm interesse, Sim. né? Então, acho que se fosse melhor divulgado, acabaria atraindo. Né, pessoas para investir na Sim. prova, nessas provas. E talvez teria um maior público que acompanhasse, né? Porque acaba sendo um esporte caro, né? Você pegar acessórios, a nutrição que vocês têm que fazer, as Sim. inscrições que não são baratas, até mesmo por causa que não é um volume tão alto, acaba eles tendo que cobrar. Né? Por causa que exige uma estrutura, exige um acompanhamento, então eles têm que cobrar caro do ingresso porque não tem tantas pessoas, um volume maior. Então, tudo beneficiaria se tivesse maior divulgação. E aí, você que é empresário e está assistindo a gente, você quer acelerar? Olha que louco. Eu vou dar até um toque para um cara que eu acompanho, que é o Marcos Marques. Ele é do Grupo Acelerador. Eu sempre falei que tem tudo a ver com a empresa dele. É Grupo Acelerador. Por que não patrocinar? E ele tem dinheiro. Não vai ser um problema. Não vai ser um problema patrocinar 2 ultracampeões. Eles foram... Aí a gente vai chegar... Eu já ia dar spoiler, amor. Não, fica aqui. Eu vou fazer o que eu faço nos episódios. Fica aqui mais um pouquinho que vai ter uma surpresa pra contar pra vocês. O que eles vão fazer? Quem que eles irão representar? Eu tô dando spoiler. Não, calma. Fica conosco aí. Segura. Então... O Grupo Acelerador patrocina, pessoal que é o empresário, o Grupo Acelerador é bem grande, seria uma honra ter pessoas acelerando, mostrando que é possível acelerar no Brasil,
fora do Brasil. Podia acelerar. E porque, gente, o investimento que eles têm que fazer sai tudo do bolso deles. Hora ou Muito outra, alto. pequenos patrocínios que apoiam e obrigado Que já. fazem diferença. Por quem já apoiou Osiris, a Darli e tantos outros atletas ultramaratonistas e até mesmo de outros esportes, porque é importante. Não só para sua marca estar associada a pessoas que entregam resultado, pessoas que querem e levam o esporte a sério, mas também você apoiar histórias, apoiar inspirações que vai levar uma mensagem muito positiva, tanto para a nossa humanidade, quanto para a sociedade em geral, né, Lud? Sim. E eu acho que também, voltando um pouquinho dessa questão da visibilidade, é muito aquela questão de não ter o conhecimento, né? As pessoas pensam assim, corrida, eu não aquele negócio que eu comentei, não consigo correr um quarteirão, vou correr 5 quilômetros. Não vou. Porque a pessoa já se limita, né? Então, vocês servem mesmo de inspiração. E vocês já tiveram relatos, assim, tanto o Darli quanto o Osiris, de pessoas que começaram a correr depois de verem você correndo, de ouvir alguma história, assim, pensar, nossa, que legal, acho que eu vou tentar também. Você mesmo. Eu fui meio que, né? Não, vai. Teve. Acho que sim. Eu vejo muito assim, eu já vi vários, né, relatos. Como mulher, Sim. né, como mulher, porque a ultramaratona já é um público pequeno, né, um pouco os atletas que fazem, e mulher ainda é 30% do todo. desse pequeno grupo, né? E por quê? Porque as mulheres não sabem que são capazes. Além de outras coisas, da jornada dupla, Sim. dessa questão toda. Mas não sabem que são capazes. Eu falo que eu adoro um pódio cheio. Porque às vezes não tem nem atletas para completar o pódio. Em algumas provas Isso é não muito tem. triste, né? E daí, às vezes, eu não sou uma pessoa que corre muito rápido, né? Eu sou constante. Então, às vezes a pessoa me vê correndo e fala, nossa... Mas você consegue, porque, assim, dessa questão mesmo, de toda a minha dificuldade, né? E quando você relata essas situações, teve algumas pessoas, né? Eu tenho amiga minha que começou a correr desde a infância, começou a correr agora. Faz corrida curta, mas é maravilhosa nisso, sabe? Sim. É muito rápida, muito... Mas por quê? Viu em mim a possibilidade, né? O Osiris, ele começou a correr ultramaratona, ele tem 48 anos, né? Se não faz nem 4 que a gente que nós começamos a correr, então ele começou com 45 anos, né? Foi até o nosso longão de 45. Conseguia fazer 3 quilômetros. Então, qualquer pessoa que ouça a história dele, nossa, eu sou muito velho, né? Porque as pessoas acham que tem que começar a praticar esporte com 18 anos de idade. Sim. Não, até antes, né? Se for ver a questão do futebol, se com 10 anos não tiver num clubezinho, em alguma coisa, não tem futuro. Mas não é a questão de ganhar dinheiro só, mas também saúde, né? Bem-estar físico. Ele tinha um sobrepeso, ele não comentou aqui, mas qual que foi o seu pontapé para começar a correr? O que te incomodava? Minha aparência física, né? Entendeu? Então, tipo, agora, hoje em dia... mais cheinho, né? Ele pergunta, tem relatos? Muitas pessoas chamam ele no Instagram, começam a chamar ele. Viu, me dá uma dica sobre essa prova que você fez. Me dá uma dica. Todo mundo olha pra gente e sabe, vê possibilidade, né? Sim. Essa questão do casal que trabalha, Que é da realidade, né? Não é só o lado bonito. Cuida dos filhos. O dia que o Osiris me pediu em casamento, no final de uma corrida, eu teve amigos meus que falaram, vou mandar pra minha esposa. Quem sabe assim ela se inspira a correr comigo. Já aproveita, conta pra como que foi a doidura desse dia. Você falou assim, cara, eu vou pedir a Darli Não tenho tempo, não tenho outro momento. Então, Tô brincando. Foi assim, já tava amadurecido isso na minha cabeça, né? Só que eu não sabia o local e quando isso ia virar realidade, né? Tava esperando o momento certo. A princípio, eu iria fazer esse pedido aqui em São Carlos. Ia combinar com vocês pra gente passar um final de semana aqui. Só que eu comentei com a filha dela. Sobre essa possibilidade, aí ela deu ideia. E não, sabe, e é uma paixão nossa, é o esporte, e não tinha me passado isso na cabeça. Aí a gente ia participar da Ultra de Ipeúna, aí a filha dela falou, por que você não faz isso na Ultra que vocês vão agora, de Ipeúna? Aí eu
Falei, nossa, eu não tinha pensado nisso. Aí, sabe assim, Sim. unir o útil ao agradável, né? Sim. Aí eu falei, não, tá aí a oportunidade de fazer o pedido dentro de uma prova que a gente vai participar e é tudo que a gente gosta. E vive, né? É uma Aí- paixão dos dois em comum. Aí falei, tá aí a oportunidade, né? Já era para ter acontecido, mas eu estava bem assim, né? Estava bem preocupado em saber, não o momento certo, como eu iria fazer e aonde ia ocorrer isso, né? Aí a filha dela Deu acendeu a esse- luz e eu falei, nossa, por que eu não pensei nisso? Aí foi aonde amadureci a ideia, falei com você, Fomos pra articulando. você me assessorar e E foi qual que por foi a isso. sensação de chegar na linha de chegada lá e ver o Osíris de joelho te esperando? Foi uma emoção muito grande, né? Muito grande, porque concluí a prova, toda a linha de chegada eu sinto muita emoção, porque sempre entrego o meu melhor, né? Então, sempre rompe limites. Sempre tem um aprendizado. E, então, linha de chegada pra mim já é pura emoção. Aí, estar com o Osíris, estar lá, foi uma surpresa, né? Porque eu não esperava, ele geralmente tem dificuldade com isso, mas embora as pessoas não acreditem, eu nem imaginava. E foi pura emoção, né? Que é mais uma confirmação, né? De Sim. tudo que a gente quer seguir, tudo que a gente quer fazer junto. Que legal, que aprendizado nos inspira. Sim. E aí, a gente tava falando de idade agora há pouco, também tem algo curioso nas ultramaratonas que acaba uma faixa etária de pessoas mais velhas, né? Que acabam sendo adeptos da corrida dos longão. E aí tem uma galera nova que ainda não tem tanto interesse. Por que vocês consideram? É pelo lance mental, vocês acreditam? Que uma pessoa com maior maturidade, ela acaba sendo mais adepta de uma ultramaratona porque consegue terminar? Porque se a gente fazer um paralelo com o empreendedorismo, tem dados que dizem que também pessoas mais jovens, donos de empresas, também desistem, às vezes até o terceiro ano, Facilidade, né? tem mais facilidade, acabam desistindo das suas empresas, porque às vezes quebra duas empresas, aí quando tá um pouco mais maduro, mais velho, já teve uma experiência maior de vida, eles acabam tendo sucesso nas suas empresas. Na ultramaratona, vocês consideram que é alguma coisa relacionada a isso? Semelhante, sim. A maturidade? Sim, tem uma mera semelhança, sim. Eu creio que sim. Por quê? Porque você participar de uma ultramaratona não é você... eu vou participar. Tudo tem um processo. E o processo começa quando? Você decidir querer passar por esse processo. E qual que é o passar por esse processo? É você abdicar, muitas vezes, do seu lazer, do seu descanso, né? Você conciliar, porque a gente é atletas amadores, a gente não vive do esporte, né? Uhum. Então a gente tem a nossa vida pessoal, nossa vida familiar, nossa vida profissional, então a gente tem que encaixar tudo isso. Então é um processo, eu quero passar por esse processo. Então você chega do trabalho às vezes cansado, você vai ter que fazer seu treino, passar por esse processo, porque Sim. não é só chegar lá, eu vou correr, não. Aí o fracasso já Certeiro, né? é certo, né? Uhum. Então tudo tem um processo para você vivenciar ele. E acho que no quesito carreira profissional, né? Também eu acho que faz tudo sentido. Por quê? Você quer prosperar no seu comércio, na sua empresa, você tem que vivenciar um processo, você tem que se preparar, né? Uhum. Você tem que respeitar e galgar todas as fases. Não é, eu quero que minha empresa em um ano chegue ao faturamento 100%. Pode ser que dê certo, mas pode ser que o fracasso também é mais certo ainda, né, do que o sucesso. Então, eu acho que é tudo elencado, né? Você tem que ter abdicação, tem que ter dedicação, né? E vivenciar um processo. Se a gente não respeitasse um processo, talvez a gente ia ficar tão frustrado
no nosso DNF, na prova de 235, a gente se preparou muito para ela. Uhum. Só que não rolou naquele ano. Então, foi um fracasso? Não foi Fez um fracasso. parte do processo. Foi, exatamente, fez Ainda parte... estava no processo, né? Fez parte de um processo, né? E a gente entendeu bem esse processo. A gente achava que era o momento certo de ocorrer aquele 235, mas não era. Uhum. A gente entendeu que não era, erguemos a cabeça, não era o final do poço, vamos continuar o processo. Muito A bom. gente vivenciou esse processo, vamos dar continuidade. Então, acho que tem tudo a ver. E o jovem é muito imediatista, né? Quanto mais jovem, mais imediatista. E essa questão até do DNF é uma realidade da ultramaratona. O maior ultramaratonista brasileiro, ele chama de todos os tempos, né? É o Valmir Nunes. Está há algum tempo já aposentou das provas. E ele, no livro dele, relata que tem 70 DNF. Entendeu? O melhor ultramaratonista brasileiro, né? De todos os tempos, tem 70 DNF. E então, essa questão de você se preparar, às vezes por um período muito grande, e ainda assim chegar lá e não vai ser dessa vez. Não consegui. Não vai ser o que você quer. Então, eu acho que isso é o que faz que pessoas mais velhas tenham uma resiliência maior, que tenham uma resiliência maior, consigam, né, e queiram estar lá. Porque na ultramaratona é muito lindo de ver, né? Pessoas que da melhor idade, né? 60, 63 anos, Sim. 65, tem diversos... E fazendo provas, não é participando. É brilhando muito na ultramaratona. Sim. Né? Então, mostra que, na verdade, na prova, o corpo que sofre, mas é a mente que aprende. Né? Aí, uma frase que eu ouvi, eu achei bem real. Né? O corpo sofre, mas é a mente que aprende. Porque, realmente, na ultramaratona, a parte, eu coloco ali, 70% é a mente. Né? 70% é para você se manter na prova, apesar de tudo que vai acontecer, porque a dor realmente é inevitável. Ela vai te pegar em algum momento da prova. É essa questão, né? Acho que é um resumo da vida, Sim. né? Porque na vida nós temos dores que não estavam previstas, porque a gente treina, por mais que sabe que vai ter algumas intercorrências, a gente pensa, eu treinei tanto que dessa vez não vai doer a panturrilha. Mas chega ali, você pega uma pedra, você pega alguma coisa que te desestabiliza, pronto, o que dói? É a panturrilha. Aí você pensa, bom, vou ter que superar essa dor e continuar mesmo assim. E a vida é muito assim, né? Sim, Porque a gente... Não, é muito louco que a gente foi fazer uma prova da corrida da Unicep aqui de São Carlos, era 6 quilômetros. Pra mim, 6 quilômetros é como se fosse os seus, né? 235. Eu considero lá, cara, eu vou fazer 6 quilômetros. Olha a diferença. E meu padrinho tava lá. Meu padrinho tem pouca diferença de idade. Ele só tem 72 anos. Beleza, amor. Antes do meu padrinho eu chego. Que nada, Um beijão, meu padrinho, te amo, viu? E ele chegou muito antes que eu já tô 10 minutos esperando aqui. Então, 72 anos, não tem idade pra começar e ele brilhou, E ele começou brilha. muito depois, né? Assim, eu acho que... Sim, faz, sei lá, uns 3 anos. Uns então, 3 tipo, anos depois aí de que ele 70, começou a correr. né? Deu, quiçá depois dos 70, talvez foi 69, 70 anos. Ele começou a correr. Hoje ele fez uma corrida bem grande recentemente, não sei quantos quilômetros, pegou troféu e tudo. E ele sempre conta, e com essa mesma alegria que vocês contam das provas. É muito legal. A energia das corridas é isso que eu acho que todo mundo que corre, ele acaba se apaixonando. Porque é o network, as inspirações, é o momento que você se supera, né? Você busca superar os seus limites. Sim. Então você gera uma dopamina muito boa, você volta para sua realidade, Exato, para nossas rotinas muito, muito bem. E acho legal também que no meio dos percursos, eu acho que tem muitas histórias inspiradoras, né? Porque a gente pensa assim, nossa, pra mim tá muito difícil. Aí você pega e vê uma pessoa de cadeira de rodas. Aí você pega e vê outra pessoa que tá com uma perna mecânica. Você vê outras realidades que você fala assim, poxa vida, eu tô inteiro, né? Eu consigo mais um pouco. Você vê esses exemplos, aí eu também sou capaz. Eu também sou Todo mundo é capaz. capaz. É só acreditar no processo. Né? Sim. Uhum. E aí vamos fazer um jogo rápido aqui. Vou perguntar primeiro pro Osiris, depois pra Darli. Quantos quilômetros você já correu no máximo de ultramaratona? Foi a BR Loss.
Foi 239, né? 259. 259. 259 foi a maior de todas. Maior distância. E a sua? Foi os 235 da UAI. 235 da UAI. Rapaz! Gente, uma vez coisa, aqui, de carro, ó, 2 horinhas. aqui na agência, de todas as ultras que eles já correram nesses 3, 4 anos, né? Esse período, né? 3 Foi anos. 3 isso. anos. Dava, se eu não me engano, do Brasil ao Peru. Pra eles ter chegado correndo. Então, se você pegar o agora, então, eu vou atualizar esse número. Esse dado. Pra trazer pra vocês. É absurdo, gente. É muito legal, é muito curioso. E aí, a gente vai falar de uma prova que a gente... Calma, mais uma perguntinha. Quantas ultramaratonas vocês já participaram desse período Desses que vocês 3 anos. iniciaram aí? 3 anos? 21. 21 últimas maratonas. ultramaratonas. E agora, 21. final de semana que vem, já tem a Tem número mais. 22. A 22. Muito, muito bom. Qual que é a prova do próximo final de semana? É a The Arc The Arc Brasil. The Arc. Eu já vi troféu dessa, hein? Nós vamos para a 4ª edição dela. Nós fomos campeões na primeira e na segunda edição. Dobradinha? Isso, Sim. nós Foi 140, a primeira dobradinha The Arc de que vocês Foi. tiveram? Foi. Foi a Foi. primeira dobradinha. 145 quilômetros. E daí, na 3ª edição, nós fizemos 70, porque a gente estava entre 2 ultramaratonas, né? Então, foi meio que um treino, Um treino. de luxo. Nós também fomos campeões na 3ª edição. E agora nós vamos para a 4ª edição. Essa edição vai ser uma inovação, são 100 milhas. 160 quilômetros. Sai de charqueada e volta para charqueada. Vamos ver como legal. que vai ser agora. Muito bom. Então, e aí a gente se preparou hoje para falar de uma prova em específico, que a gente foi apoio de vocês, e para quem não sabe, existem provas de ultramaratona que é possível ter apoio e tem sem apoio, onde eles, que eles chamam na prova, na ultra de IPC, que é os pontos de corte, que eles têm que chegar até um determinado tempo a esse lugar, onde eles vão pegar uma nutrição, tomar uma água, repor as energias para continuar o percurso da ultra. E aí, tem umas que só tem esses PC e vai com Deus, né? E tem umas que tem apoio, que a gente pode dar nutrição ao longo da prova, que é uma prova que a gente se preparou para falar, que é 24 horas. Recentemente, a gente foi apoio deles em fevereiro, mês, né? Fazendo um mês passado, e eles fizeram a dobradinha. Por isso que esse episódio chama Ultra Campeões. O Osiris pegou em primeiro lugar do masculino geral e a Darli feminino geral. É uma prova espetacular, onde a gente fica lá 24 horas e eles ficam 24 horas correndo. Você para, eu sei que você tá pensando. Loucura, impossível, é mentira. Mas vocês vão ver, e tem vídeos. Vocês podem, no final, você vai ficar aqui até o final. Você vai pegar o @ do Instagram deles pra seguir e acompanhar esse trabalho, que é muito lindo. E essas provas, vamos falar da primeira 24 horas. 24 horas foi em 2023. 3, né? 24. 24. Foi esse ano, perdão. O ano passado, então foi a primeira 24. Qual que foi a primeira impressão, o primeiro feedback dessa prova de 24 horas? A hora que vocês terminaram, o que vocês pensaram? Assim, qual que foi, Osiris, o que você pensou? O que você achou da prova? Primeiro momento que eu pensei na prova, terminou. Finalmente! Porque assim, foi a nossa estreia, a gente queria muito estrear nesse estilo de prova de 24 horas, né, em circuito. Primeiramente, acho que para sentirmos como que o nosso corpo ia reagir com esse tipo de prova, e o outro objetivo essa prova, ela te dá o índice para você representar o Brasil em provas internacionais de 24 horas. Legal. Né? E então, isso já pegando um gancho, talvez foi isso que motivou você a participar dessa prova? Isso. Esse índice? Sim. Legal. Na época, o Osiris teria que fazer 205 quilômetros e mulher, o índice era 170 quilômetros. E então, nós fomos para a prova. Antes dela, nós fizemos uma prova de 12 horas para ver como que era. E nas 12 horas, eu já senti que o psicológico é muito difícil, né? Nas 12 horas, nós fizemos num percurso de 400 metros. E as 24 horas, no percurso de 2 quilômetros, né? Vai um e vem um. E como toda ultramaratona, mas nessa ainda mais, né, mais forte, a questão psicológica absurda. É o que pega. Porque você ir e voltar. No mesmo lugar, No podendo mesmo... desistir de forma fácil, né? Sem ter que andar. Sim,
Porque num caminho, num percurso, se você desistir, nossa, um quem vai ponto a vir me outro, buscar aqui no meio do nada, né? Acaba que você fala, eu vou desistir, então eu vou ter que ir mais 20 quilômetros, mais, né, Então, até você chegar 20 quilômetros num ritmo muito confortável, que você tá pensando em desistir, você já não tá em plenas condições. Então, é muito tempo. Então, dá tempo de você desistir. Ali, você passa por calor intenso. Os 2 anos a gente pegou chuva. Então, é muito fácil de desistir. Aí, por exemplo, nós tínhamos uma programação, né? A quilometragem que eu julgo que o Osiris é capaz de atingir, ele não atingiu ainda, sabe? É questão de ajustes, né? Mas aí você começa a ver que o sonho tá escapando, sabe? Já não vai sair como planejado, é muito fácil. Né? Sim. Aí você vê pessoas que você olhou os treinos e você vê elas desistindo. Aí o seu cérebro, ele te sabota. Ele fala, fulano tá desistindo, quem é você? Sim. Entendeu? Eu sou uma pessoa que quero muito. E na de 2024, tinha um rapaz, né? Tem deficiência física, não tem a perna. E a gente tava a primeira vez de apoio, primeira vez nessa prova. Qual que é o nome dele? João, inspiração total pra nós. De persistir, de força de vontade. Rapaz do céu, é absurdo de você ver e ele lá, e indo, quilômetro por quilômetro. E ele... Sempre com um sorriso no rosto. Sempre com um sorriso no rosto. Isso que era muito, muito legal. Foi bom você ter falado. Porque é isso, às vezes a gente, mesmo com todas as condições físicas que temos, a gente... para reclamar. E eu gosto de falar que a palavra reclamar, ela já começa com ré. Se você reclama muito, é sinal que sua vida tá andando para trás. Então vamos parar de reclamar, vamos ser mais gratos, agradecer a Deus por hoje. A gente faz muito as nossas orações conjugais, quando a gente acorda, a gente se ajoelha. E primeiramente, eu particularmente agradeço muito. Obrigado, Senhor, por hoje eu ter acordado ouvindo, falando, sentindo, enfim, todos os nossos sentidos funcionando, por causa que essa gratidão pela vida, esse dom que Deus nos dá diariamente pra gente acordar e poder executar as nossas tarefas. E aí a gente também vive muito a passagem, hoje pela extrema confiança que a gente deposita em Deus, que é: para cada dia basta suas próprias preocupações. Para cada dia basta seus próprios problemas. E aí é isso. A gente acaba de chegar de uma viagem. Num desses dias da viagem, eu e a Lud, particularmente, teve um dia ruim. No outro dia a gente resetou. Porque naquele dia bastava suas próprias preocupações. E é isso, a vida... vai sendo isso. E a gente tá de apoio em 2024. E a gente não tá falando desse ano ainda. Serviu de muito aprendizagem para nós que não corremos, para nós que estava lá, tipo, desfrutando de um passeio, porque é super prazeroso lá ver, se inspirar, estar, né, num evento como esse. A gente queria, e eu fico abismado, eu por trabalhar com marketing, por isso que eu falei da questão da divulgação, eu fico abismado, não tem um reality de um trem desse, porque as pessoas amam reality, você vê lá, você vê, tipo assim, a Darli começa com esse sorrisão maravilhoso, corta pra ela, ó. Cortou, volta pra mim. Obrigado, editor. Você via seu sorrisão no final da prova. Já não é mais tanto esse sorrisão. Você vê ela lá na resistência. E vai pra concluir a prova. Vendo que ela tá dando o seu melhor, superando o seu limite. A gente tá lá tentando dar também um pouco passar um pouco de vai, não desiste, força. Isso até pra outros. A gente se conecta. Tem o sorriso lá, que eu não sei o nome. Que a gente também brinca com ele no meio da prova. Então a gente vai se conectando com bastante gente. Que por mais que é uma competição, realmente tem um ganhador, é uma luta muito mais de superação consigo, né? Então eu vim pra fazer tantos KMs e terminar em 24 horas. Então é uma luta consigo mesmo, né? De mentalidade e tudo mais. Então tá tudo bem incentivar outras pessoas, se inspirar em outras pessoas. Eu vejo na prova, assim, se eu vejo uma mulher... Tem essa questão, né? É o único feminismo que pra mim funciona, né? Você você levantar as pessoas e apoiar, né? De verdade. Às vezes eu vejo se uma mulher tá melhor que eu sou a maior fã. Porque é uma frase que eu sempre uso, que é vencer a si mesmo é o maior dos desafios. E isso sabe? Eu fui pra essa prova desse ano de 24 horas. Minha primeira meta era terminar as 24 horas em atividade, né? Não quebrar ali em momento algum. Quebrar, que eu digo, acontecer algo que eu não administrasse corretamente e tivesse que desistir, né? Depois tinha a meta de quilometragem que era 170, como eu não estava tão bem preparada como o ano passado foi 184, queria lutar pelo 170, não tinha nada a ver com o outro. Se a outra menina fizesse 200 e muitos, né? Tá tudo bem. Tudo bem, porque era comigo, né? Sim. Eu queria fazer meu 170. Agora, se eu fosse campeã com 150 quilômetros, eu ia ficar, poxa,
sabe? Eu não fiz o que eu queria, né? Uhum, Então sim. é a luta interna mesmo, né? De superação, E né? aí a gente chega então na desse ano. Pro pessoal que tá curioso, e no 2024 vocês pegarem que colocação? Eu fui terceiro colocado geral. E eu segunda. Segundo. Vice-campeão. Um baita resultado, Sim. diga-se de Sim. passagem, Na né? estreia nas 24 horas foi um Foi a super- primeira 24 horas de foi um super vocês. resultado. E aí eu lembro do estado que vocês terminaram, que a gente vai entrar na questão do planejamento também nutricional. Importância desse planejamento, se a gente pegar o suco dessa conversa, trazer para o empreendedorismo também, a gente pode falar de planejamento. Sim. Então, o planejamento nutricional para o estado que vocês terminaram esse ano, para o do ano passado. Ano passado, gente, a gente via eles, era difícil eles levantar. Sim. De 24 horas correndo, fazendo tantos quilômetros, 185, né? 184. 184 e 203. 203 quilômetros em 24 horas. Podia até colocar aquele videozinho, né, da nossa atleta agachando pós 24 horas. Vamos fazer um meme. A gente vai fazer pro Instagram de vocês uma foto da 24 horas que vocês terminarem o ano passado e a desse ano. Desse ano. Primeiro você começa, depois você melhora. Exatamente. Isso, muito bom. E aí chegamos em 2025, a prova que também fomos lá para apoiá-los. Essa consegui ficar quase 100% acordado, dormi uma meia horinha lá. Todo mundo melhorou esse ano. Esse ano batemos todas as metas que a gente tinha para bater. E aí, o que foi nesta última prova de 2025? Qual que foi o período mais difícil para você, Osiris? Fazendo um comparativo do ano passado, acho que eu, graças a Deus, este ano, na prova, eu não tive momentos, assim, difíceis como eu tive de 2024. 2024, eu me lembro que, acho que faltando, acho que depois de 16, 17, 18 horas de prova, eu estava extremamente cansado, fisicamente, Querendo sentar. mentalmente. Eu não via a hora que acabava aquela prova, achava que eu não ia concluir, porque a vontade era parar. Tanto é que ela me ajudou muito ano passado, né? Ela percebeu que eu estava nesse momento de derrota, né? Vamos dizer assim, e ela me auxiliou muito. Mas esse ano eu não tive isso. Não tive isso. Talvez o planejamento, talvez não, foi essencial. O planejamento nosso nutricional, que não foi nosso, foi um amigo nosso, né? É o Esteves e a Vivi. O Esteves, que é um outro ultramaratonista também sensacional, ele que fez o nosso planejamento nutricional, eu acho que ali foi todo o diferencial. Quer o e-book do Esteves? Se você quiser o e-book do Esteves, ele vai providenciar pra gente, a gente deixa na descrição desse vídeo aqui, e-book top. Fazendo um comparativo do ano passado, né? Sim. No ano passado a gente estava um pouco mais treinado, né, do que este ano, mas eu acho que o lado de nutrição mesmo, esse ano fez todo diferencial. E também a experiência, né? Que nós fizemos a primeira prova de 24 horas ano passado, em fevereiro. Em abril nós fizemos a segunda prova de 24 horas, que foi em Toledo, no Paraná. Aí lá em Toledo, o Osiris já fez um pouco mais de quilômetros. No entanto, ele teve os mesmos, entre aspas, erros. Mesmos né? sintomas, mesmos erros. Isso. E aí, para esse ano, ele já não começou, nós dois, no caso, não começamos tão forte. Eu, por causa da minha condição mesmo, que não estava tão preparada. E o Osiris tentando administrar isso. Então, ele foi constante. A prova dele aqui em Dayatuba, eu julgo como perfeita. Tem Sim. alguns ajustes para fazer? Tem, sabe? Sempre tem, né? Sempre tem. Mas agora são ajustes mesmo, porque não teve erro. Uhum. Né, que ele fez uma prova constante. Quem acompanhou na pista viu que ele correu da mesma forma do início até quase nas 3 horas finais. Que nas 3 horas finais ele tava correndo a pace de 4 alguns quilômetros, né? Uhum. Tava muito bem. E essa questão também, no final, o ano passado eu fui colocada no pódio no colo. Me pegaram no colo. Né, eu deitei na cama e não conseguia mudar minha perna de lugar. E esse ano foi fantástico, né? O Osiris ainda sentiu um pouco mais de dor, mas na segunda-feira eu já tava... Fez agachamento no final da prova, depois de 24 horas, né? Não, e aumentei em 2 quilômetros, né? Esse ano eu fiz 186. Isso é um tapa na cara da sociedade. Não, Muito bom. Isso aí muda a consciência mesmo, sabe? Eu posso mais, né? Eu posso mais.
Ainda que o corpo não esteja tão preparado, a mente estava muito mais preparada. Participariam de uma de 36 horas? Eu tenho... Existe? Existe? Com a Se não maior existe, queremos cobrar. Ai, que loucura. Não, tô brincando, gente. Não precisa disso, não. Ó, 24 horas. eu já... Não, sei lá, eu não vou falar isso, que as palavras têm poder. Não vou falar que eu jamais conseguiria. Mas sério mesmo, passando todo dia na frente daquelas coquinhas lá, eu ia parar e ia tomar uma coca. Porque, ó, é 1 quilômetro pra ir e 1 pra voltar. Então, você passa na frente lá do apoio, vai. Parece um ratinho de laboratório. Pelo amor de Deus, gente. Sim. É muito difícil, é muita mentalidade. É eu acho- difícil, mas não é impossível. Não é porque impossível. lembrando, primeira prova de 24 horas foi em 2024, Sim. ano passado. E a primeira ultra foi em 2021. Isso. Então, menos de 4 anos aí, começando a conhecer e a se inteirar nesse mundo. Muito bom. Lembrando que em inspira. 2018 o Osiris não fazia 3 3 quilômetros. quilômetros. E eu, quando fui fazer o TAF pra entrar na polícia, você faz um teste físico. E uma das provas, né, era 12 minutos. Uhum. Então, antes de eu fazer a prova escrita mesmo, eu falei, vamos ver quanto que eu faço em 12 minutos, pra ver se eu faria o mínimo. Então, dei play lá no relógio e fui correr numa pista. Eu corri 400 metros. Aí eu coloquei a mão no joelho assim, não conseguia respirar. Eu tava com uma amiga minha, eu falava assim, como que eu vou fazer isso? Eu não consigo correr mais do que 400 metros. E me deu um desespero real, porque Sim. ali as minhas condições só me permitiam correr 400 metros. Né? Isso é muito real. Sim. E E se- quanto que era que precisava em 12 minutos? Eu precisava fazer no mínimo 1.600 metros. Ah, tá. Entendeu? E daí, com 3 meses, eu consegui fazer 2 quilômetros. Uhum. Mas o primeiro 7,7, que foi a primeira corrida que eu fiz, foi fenomenal terminar aquela prova. E eu intercalei entre andar e correr. Sim. E tá tudo bem, né? E se- Então, hoje em dia, se alguém chega pra mim e fala assim, eu não consigo. Tá tudo bem, você não querer fazer. Cada um tem um Ninguém é objetivo. obrigado, né? E essa resiliência você pode usar pra qualquer coisa, né? Uhum. Eu uso pra ultramaratona, em outras coisas na minha vida também. Mas principalmente na ultramaratona. Agora, se uma pessoa fala pra mim, eu não consigo. Vamos Eu lá. queria, mas não consigo. Você quer. Se você quer, já é É possível. 50%. Sabe? Sim. E depois, cada um vai conseguir de uma forma. Mas você quer? Se você realmente quer, você vai criar meios, né? E planejar tudo e vai dar certo. Sim. Basta Sim. querer. Eu ia perguntar exatamente isso. Que conselho você daria e você já acabou respondendo pra quem Então quer. vamos mudar a pergunta. Vocês sentiram que na vida de vocês, após começar a correr, mudou muita coisa? Digo, de felicidade, de ser mais satisfeito com a vida. Você, até o Osiris colocou a questão do corpo, né? Hoje, não pode falar que tá sobrepeso. Mas, além, né, dessa questão física, saúde, sono, vocês sentiram algum tipo de melhora? Completamente. Em todos os sentidos. Em todos os sentidos. Tanto de autoestima, né? Uhum. Porque antes da corrida eu tinha 14 ou 15 quilos a mais, né? Nossa. Hoje eu preciso ter uns quilinhos a mais. Hoje tá precisa difícil. ganhar. Uhum. Mas assim, eu me vendo o Osiris hoje e o Osiris antes é completamente diferente. Então não só satisfatório, o lado autoestima, saúde, vontade, Uhum. é completamente satisfatório. Autoconfiança. Né? né? Autoconfiança. Autoconfiança, porque alguém hoje em dia, se falar pra mim assim, você não é capaz, você não sabe do que você tá falando. Você não me conhece. E se alguém falar, Isso eu não não é pra mim, eu não nasci pra isso. A pessoa falar também, eu não sou capaz. Se a pessoa falar sobre mim, eu sei que ela tá totalmente errada. E se ela falar sobre ela, eu também sei que ela tá totalmente errada. Uhum. Entendeu? Porque essa questão de autoconfiança, a gente é capaz de muito mais do que a gente imagina. Sabe? Sim. Eu sei que hoje eu tenho algumas coisas, algumas barreiras. Vou ter que fazer, Limitações a gente sempre vai ter, né? né? Mas aí essas limitações, elas estão ali até enquanto eu decidir que eu vou quebrar. Sim. Entendeu? A partir do momento que eu decidir, não, isso aqui não é mais o meu limite, não vai ser. Uhum. Né? Quanto que eu vou ter que lutar pra isso e quantas vezes eu vou ter que investir nessa barreira pra ela ser superada, aí é outra história, né? Que ferramenta eu vou ter que utilizar? Porque cada um vai ter uma limitação diferente e vai precisar de uma ferramenta, né? Exatamente, mas agora não é outra pessoa que define o meu limite, né? E não é ninguém que define o limite das outras pessoas, é ela mesma, né? Sim. A partir do momento que ela decide, que ela quer realmente, vai conseguir.
Isso. vai se tornar algo possível. É só ela acreditar no potencial que ela tem, que todos têm, né? Uhum. Potencial. É só deixar aflorar. É só você acreditar e iniciar um planejamento, vivenciar o processo, que o Sim. resultado Não é imediato, mas não é ele imediato, é real. mas é real. Sim. Muito bom. Até pegando o gancho, né? A prova do ano passado, meu pai foi nos ver, né? Aham. Na prova. E ele mesmo, ele chegou, ele ficou um pouco lá, viu A largada. a largada e tal. Depois ele foi embora, aí no No outro domingo dia. cedo ele foi para ver o final da prova. Eis que ele chega lá, ele... Cadê o Osiris? Cadê ele? O quê? Eles estão correndo ainda? Então, assim, depois ele falou, cara, se eu não fosse ver isso, eu Não não acreditaria. acreditaria que isso era possível, uma pessoa ficar correndo 24 horas. E Se só ouvisse falar, mas daí Sim. não existe. E é tão surreal, isso que você tá falando, que contar não dá o peso que é essa prova. Não. Estar lá e ver, pelo amor de Deus. Porque, nossa, parece tão simples, né? 235 quilômetros. Só, sabe? As pessoas vão ser o extremo, né? Ou, tipo, nossa, gente não é veio de- possível. Ou, tipo, nossa, legal. Né? Não vai ter A gente o peso. tava agora mesmo em São Paulo, veio de carro, algumas horinhas. Aí você fala, caramba, e já cansa, né? Dirigindo. Agora imagina correndo, é absurdo. E aí essa prova, né, de 24 horas desse ano, como a do ano passado, vocês conseguiram alguns índices, que esses índices você mesmo nos disse que era para representar a seleção brasileira, que vocês participam de um sorteio, onde que nesse sorteio, né, vocês podem, né? Não é isso? Não, o índice da seleção brasileira é o ranking brasileiro, né? Sim. Se você vai entrar no ranking, homem a partir de 220 quilômetros, mulher a partir de 180. Você entra nesse ranking e quando tem a convocação, igual quando convoca para seleção de futebol. Seleção de futebol, o treinador é que escolhe. Na seleção brasileira, usa o ranking. Se vai convocar 3, é os 3 primeiros, os 4 primeiros, assim, conforme Sim. a quantidade que for convocar. Esse é um índice. O segundo, que é consegue índice para algumas provas. No caso, que a gente Umas aplicou. provas internacionais. É né? isso. Aí, nesse caso, a Spartathlon, né? Que é a prova que nós aplicamos, que daí a gente consegue participar do sorteio. No caso, homem a partir de 180 quilômetros, mulher a partir de 170. Legal. Então, nós nos inscrevemos para um sorteio. E daí, a partir desse sorteio, a gente conquista a vaga. Que é Muito bom. o que vocês conseguiram agora, foram contemplados, então, na Spartathlon, na Isso. Grécia, né? Exatamente. Então, vocês vão representar a seleção brasileira, representar o Brasil, né? Que é a seleção brasileira. Eles já são atletas da seleção brasileira. Exato. Isso. Não é? Então aqui a gente tá falando só com vencedores da ultramaratona. Estamos falando com atletas da seleção exatamente. brasileira. E aí, a gente agora temos um desafio, porque a prova na Grécia não é barato, a falta, pela falta de visibilidade, por tudo que a gente já comentou do esporte, é uma prova que existe um alto investimento. Então, é ingresso muito caro, vocês precisam se preparar. O treino daqui ao final do ano vai ser um treino que exige investimento, vai sola de sapato, vai tudo, né? E vai, hein, gente? Então, 50... Quantos KMs dá, mais ou menos, por semana de treino? qual que é a programação 140. agora para Spartathlon? Que vocês querem correr por semana para chegar lá? Quem monta a nossa planilha, né? Nós temos um treinador que monta a planilha, né? Uhum. Mas, geralmente, quando é preparação para prova, 140, 150 quilômetros por semana. Né? Nas semanas mais altas. Eu acredito que ele vai aumentar um pouco mais que isso. Aumentar um pouco mais que isso. Visto que a prova da Spartathlon, ela vai atravessar a Grécia, Uhum. né? Uau. Ela larga... São 246 quilômetros, né? Isso. Mas a dinâmica da prova não é só Atingir. atingir 246 quilômetros. Ela tem uma quantidade de horas. pra ser concluída, Legal. Né? Esses 246 quilômetros que são 36 horas, tempo 36 limite. horas. É o limite máximo para você concluir. Para qualquer a um, prova. homem e mulher. Isso. Exatamente. E dentro da prova, ela tem os pontos de cortes. Que No- são 75 pontos de corte. 75. Não chegou no tempo limite daquele PC, tchau. Tá eliminado, vamos dizer, tá eliminado, tá Aham. cortado da prova. Tá aí o maior desafio, né, da Spartathlon. Além do percurso, o ano passado foi um calor extenuante.
tradicionalmente, menos de 50% ou 50% das pessoas que vão lá, que são os melhores do mundo, né? Sim. Se for fazer um comparativo, é tipo a Copa do Mundo da ultramaratona, Espartatlo. Legal. Né? Então, 50% dos que conquistaram o índice, foram sorteados, estão lá. Uhum. Ainda assim, 50% não conclui a prova. Então, tem esse desafio. Por quê? Na ultramaratona, você começa com a energia lá em cima, depois você tem, normalmente, uma baixa de energia. Por algum motivo, você entra ali, né, num estado de recuperação e depois você volta. Na Spartathlon, você vai ter que obrigar o seu corpo a se manter com a energia. Por quê? O ritmo. Se você cair o ritmo, não adianta que melhore muito depois, porque você já perdeu o ponto de corte. Sim. Então, Entendi. essa é a A grande dificuldade da né? Spartathlon. Então aí tem que manter O ritmo, né? a constância. A constância, então, vai ser primordial para concluir essa prova. Por conta dessa dinâmica da prova da Spartathlon, é bem provável que o nosso treinador ele vai aumentar a nossa A quantidade. rodagem semanal, né? E daí a história de que o difícil não é a prova, é o treino, vai ser bem real nessa fase, né? Porque vocês vão fazer preparação, vários né? Spartathlon até lá. Ah, Sim. muitas. Muitas. A prova vai acontecer no dia 28 e 29 de setembro. Né? Nós, até o momento, porque ainda existe uma lista de espera, mas até o momento somos 9 brasileiros, né? Sendo, eu fui a única brasileira, né? A única mulher que vai estar Uau. Quantos brasileiros já concluíram essa prova até hoje? Não tenho esse número. Ah, Eu sei que o brasileiro que mais concluiu ela foi o Guzmão, Carlos Guzmão. Carlos Ele completou ela 7 vezes. Uau. Legal. Ele foi 7 vezes finisher dessa prova. Chegou aos pés do Leônidas. Né, que a conclusão dela debaixo da estátua do Leônidas. Resumidamente, qual porquê, né? O nome dessa prova, Spartathlon, qual que é a curiosidade sobre essa prova, a historinha? Não dá? Que é muito curioso. E Sim. até da onde que veio as maratonas em si, né? E por que, enfim, é esse percurso. Sai de Atenas e vai até Esparta. Esparta. Isso. Historicamente, quantos anos de Cristo? 490 É. anos. Né? 490 anos antes de Cristo, na primeira invasão persa, né? Eles queriam conquistar todo ali o que seria o território grego hoje em dia. Um mensageiro, né? Lá do exército de Atenas, saiu de Atenas e foi até Esparta para pedir o apoio dos espartanos, né? Uhum. Na guerra contra os persas, que os persas queriam invadir ali. E daí o Fidípides percorreu esse percurso de Atenas até Esparta em 36 horas para pedir o apoio. Os espartanos falou que estava num período religioso lá, que não poderiam, só depois de 6 dias, né? Eles poderiam Dar o suporte. dar o suporte e pra o eles, apoio. né? Aí eles voltaram, aí ele voltou, tá? Rolou a batalha de maratona. Na verdade, o pessoal de Atenas acabou indo lá, maratona, aconteceu a batalha. Então, o primeiro percurso, que é a Spartathlon, foi o percurso que Fidípides percorreu em 36 horas para pedir apoio para Esparta. Beleza. Aí aconteceu a batalha de maratona. Os atenienses venceram essa batalha. E daí Fidípides teve que voltar lá para Atenas, que daí era 42 quilômetros. Ele teve que voltar correndo muito rápido e para avisar que eles tinham vencido. Senão as mulheres se suicidariam. Estavam já Pré-avisadas, né? avisadas se caso eles perdessem a batalha, a guerra, ia ocorrer a invasão em maratona, que era para as mulheres matarem os filhos e depois cometer o suicídio. Né? Porque senão o que eles fariam seria muito pior do que Exato, isso, né? que do que a guerra. Então, Fidípides correu esses 42 quilômetros e chegou lá, a única coisa que ele falou foi vencemos. Avisou que venceram e caiu morto. Então, esses 42 quilômetros é a história da maratona, né? E a primeira parte que ele foi pedir apoio lá pra Esparta é A Espartathlon. a A Spartathlon. Spartathlon que ele percorreu 246 quilômetros. Aí lá em 1982, que daí já é recente, foram colocar a prova. Será que é possível que um ser humano corra esses 246 quilômetros em 36 horas? E daí foi criada a Spartathlon. Legal. E é essas possível, 36 então. horas, Vamos provar que é possível. essas 36 horas foram definidas pelo tempo que ele fez. Isso. Tanto a quilometragem quanto o Isso, tempo. exatamente. Legal. E daí ela encerra exatamente nos pés do
Leônidas. Leônidas? Sim, exatamente, os 300 É 300? lá. Exatamente. 300 soldados? Que daí a história do filme é a segunda invasão persa. Então, gente, aqui embaixo, ó, tá vendo essa chavinha QR Code? Essa chavinha QR Code com esse é uma chave Pix. Se você quiser apoiar esses dois atletas que vão lá para a Grécia viver essa experiência e trazer... Representar o nosso Brasil, nos representar lá, né? Exatamente. Você pode fazer sua doação, vai ter o WhatsApp deles aqui também na descrição, um número para você entrar em contato, negociar, de repente, colocar sua marca no uniforme deles. Tem espaço para patrocínio, até porque não há muitos interessados, não há tanta visibilidade, porque a gente precisa de você, precisa da sua empresa, precisa de um apoio para, sim, dar essa visibilidade, tanto para sua marca, você ter uma história de sucesso atrelada a um case, a um resultado que eles vão buscar, eles vão dar a vida lá para trazer um resultado para o Brasil, trazer também é algo social para sua empresa, Sim. algo que vai conectar com uma história legal, um apoio a um esporte, enfim, tudo isso que a gente já conversou, não preciso falar tanto, só preciso da sua doação, preciso da sua força de vontade, que você conecte a sua empresa a histórias de sucesso, isso é muito importante. E não só empresas, né? Se você também é uma pessoa física, você é um PF muito rico. Não precisa ser muito rico, porque qualquer valor Exato. irá ajudar, tanto para passagem, quanto para roupa, tênis, que é tudo muito especial, nutrição, porque não pode ser tudo né, isso. Qualquer material, porque são muitos quilômetros para serem rodados. Sim, eles já estão precisando de agora, porque o treino também é muito caro, gente. Sim. Vai muito investimento de tempo, de dinheiro, de roupa e tudo mais. A gente não sabe, a gente sabe, na verdade, que não é um esporte barato. Exato. E aí tem outras né? corridas que eles vão participar antes, até mesmo dessa, a título de Sim. preparação. Então, não, eles estão... Não, é a título já de preparação para o objetivo desse ano, que é a meta desse ano, concluir a prova de Espartaco. Sim. E acho que 2 curiosidades, né? Essas corridas que são ultras, pouca delas tem premiação, né? Porque a gente colocou aí como, são campeões e tal. Corridas de curta-metragem normalmente tem, né? Isso. De grandes, os que ralam mais não ganham premiação e nem investimento de nenhum tipo de equipamento necessário, né? E também, mesmo sendo atletas da seleção brasileira, indo representar o Brasil, também não tem apoio do nosso governo, do Ministério da Educação. Então, realmente é algo que eles precisam lutar, né? E investir do bolso ou de pessoas que queiram ajudar. Uhum. Falou. Bonito. É isso mesmo. É isso, né? E tem alguma passagem bíblica que representa, que você gosta, te inspira? Lembrar algum trechinho que eu posso buscar ela aqui, de repente. Isaías 40:31. Mas os que esperam no Senhor renovarão suas forças, voarão como águia, correrão e não ficarão exaustos, andarão e não se cansarão. É isso Muito aí. bom. Isaías 40:31. Eu gosto bastante daquela, minha gente, que está aqui na minha colinha. 2 Timóteo, capítulo 4, versículo 7. Combati o bom combate, terminei a corrida e guardei a fé. Porque não é sobre começar bem, é sobre terminar bem. Porque não adianta você começar e parar pelo caminho, não adianta você começar e desistir. É sobre terminar bem. Por isso que a gente fala numa vida que a gente busca Deus, numa vida que a gente busca ter prosperidade, entenda-se prosperidade não como ter dinheiro, mas como ter um equilíbrio entre corpo, mente e alma, ter um equilíbrio nessas áreas da sua vida. Então, tanto na sua espiritualidade, como no seu corpo físico, enfim, nos seus sentimentos, na sua alma. E esse equilíbrio, sim, isso é prosperidade. Você ter isso e terminar a corrida da vida, isso é combater o bom combate. Isso é falar assim no final, guardei a fé. Então, André, sobre passagem bíblica, eu sempre gosto de frisar e memorizar durante as provas nos momentos de dificuldades, né? Que a gente enfrenta durante o percurso. Tudo posso naquele que me fortalece. Perfeito. Uau. Perfeito. Quando na época... Isso acho que te dá aquela garra e aquela força, né? Que vem do alto. É possível, né? Então acredita em você, né? Que você acreditando,
ele vai te abençoar. E tem nos abençoado. E é isso, o corpo tá falando assim, eu não consigo. E você, tudo posso naquele que me fortalece. Então, realmente, corpo, você não consegue, mas tem alguém me fortalecendo. Exatamente. Muito bom. É isso. Na corrida da vida não é sobre quem chega em primeiro, mas é sobre quem termina. Quem termina. Sobre quem termina. Tudo Muito podemos naqueles que nos fortalece. E a gente, tá muito gostoso esse bate-papo. A gente ficaria horas e horas falando aqui. Mas eu queria que você, Osíris, depois da gente, deixasse uma mensagem para os empresários, as pessoas que não são empresários, que são seus fãs, pessoas que vocês inspiram, que gostam do trabalho. Enfim, deixa uma mensagem para essas pessoas sobre a maratona, sobre uma inspiração, enfim, sobre o esporte. Pratiquem qualquer tipo de atividade física, que isso é sinônimo de saúde e satisfação, né? E sucesso. E você, Darli, qual mensagem você deixa para quem está assistindo, né? Ou ouvindo através do Spotify, assistindo a gente aqui pelo YouTube? Que você deixaria uma mensagem sobre a Ultra, sobre o esporte também, sobre a vida? Que tudo é possível, né? Que não deixe ninguém te podar ou dizer que você não é capaz. Tudo é possível, basta você acreditar. Tem a música do Raul Seixas, basta acreditar e desejar profundo. Você será capaz de sacudir o mundo. Eu uso muito isso pra mim, né? Se eu desejo profundo, ninguém vai limitar os meus sonhos ou me podar. Uhum. E eu acho que é isso, né? Que toda mulher, o homem, todo mundo que acredita é capaz. Independente seja no esporte, na sua vida particular, todos os seus sonhos são válidos, né? Pra cima. É isso. Muito obrigado. Gente, então fica hoje muitas lições, a gente aprende muito a cada ultra que a gente assiste, a cada história que a gente ouve. Se hoje foi difícil, persista. Seja constante, vá em frente, que amanhã será mais leve, né, Lud? É isso. Então, gente, Osíris, Muito Darli, obrigada. muitíssimo obrigado por aceitarem o nosso convite. Tenho certeza que hoje foi um podcast muito especial, tanto para nós quanto para quem está nos assistindo. Gente, tem um vídeo, eu vou ver com o Osíris. Se ele me autorizar, a gente vai deixar aqui na descrição um vídeo que ele pediu a Darli em casamento, em uma Ultra. A gente disponibiliza ou no canal aqui do Tricast ou no canal deles do YouTube, que eu tô aqui conversando nos bastidores, vou ver se eles criam. Eles têm que começar aí a fazer um trabalho agora de marketing, né? Aquele cunhado marqueteiro tem que ficar puxando a orelha para eles. Eles têm que divulgar mais e é isso. Então, a chave Pix também, para quem quer apoiar, vai estar aqui na descrição desse vídeo. E tudo mais que a gente achar legal para vocês vai estar na descrição do vídeo. Acompanhe. Darli e Osíris, deixem onde que as pessoas acham vocês hoje. Deixa o arroba. Qual que é o arroba do Instagram atual, moderno de hoje? Então, Darli. Ultra M Darli. Então, arroba Ultra M Darli para quem quer acompanhar a Darli no Instagram e do Osíris. Ultra Osíris. Ultra Osíris, arroba Ultra Osíris. Então, o arroba deles também aqui tá na descrição. Acompanha, começa a seguir eles. Se inscreve no nosso canal. Deixa seu like, seu dislike. Se você não gostou, se você gostou, o importante é reagir. Porque se você reage, o YouTube entrega para mais pessoas. Um beijo no coração de vocês. Até a próxima. Vamos prosperar juntos em fé, Finanças e marketing. Um beijão. Tchau, tchau.